Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Microsoft vira sócia da Bolsa de Londres. Isso é interessante porque existe essa migração da infraestrutura das bolsas mundiais para a nuvem. E aí a gente vai analisar essa primeira parte aqui no BTC News. Segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o porquê que as bolsas eventualmente estão fazendo essa migração, quais são as oportunidades que existem, até falando um pouco da B3, que está fazendo esse processo. E a outra coisa, que é a coisa mais interessante aqui, é quais são os riscos, né, de todo o mercado financeiro migrar sua infraestrutura para a nuvem. Isso está sendo uma discussão muito forte, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos entender primeiro essa transação aqui da Microsoft. Vamos lá. Então vamos lá. A Microsoft comprou 4% da Bolsa de Londres por 1,8 bilhão de dólares como parte de uma parceria estratégica de 10 anos. A expectativa é gerar uma receita de 5 bilhões de dólares, abre aspas aqui para o executivo da Microsoft. Isso permitirá à Microsoft fornecer mais experiência vertical do que nunca. Isso daqui é interessante. Vamos ver aqui do lado da Bolsa de Londres. A Microsoft fornecerá à Bolsa de Londres análise de dados e produtos de infraestrutura de nuvem, usando a plataforma Azure AI e Teams. Também usará o Teams para criar uma plataforma unificada que combine dados financeiros, analíticos e ferramentas de colaboração. Eu dei uma lida ali no site da Microsoft para entender um pouco dessa parceria. Basicamente vai ser o seguinte, num primeiro momento, toda a parte do back-office, que aí não tem ligação direta ao negócio, vai migrar para a parte do Azure. Aí vai começar a usar Teams, etc. Então é como se fosse aí a captura de um cliente comercial tradicional entre Microsoft e a Bolsa de Londres. Qual que é a segunda coisa? A partir do momento que todo o back-office já está na nuvem e todas as ferramentas estão sendo utilizadas, aí tanto a Bolsa quanto a Microsoft vão começar a migrar a infraestrutura da própria Bolsa de Londres, né, para o Azure. E isso daqui é interessante por quê? Porque a partir do momento que você tem toda essa infraestrutura saindo de uma tecnologia do passado para uma tecnologia nova na nuvem, você cria oportunidades de novos produtos e serviços. Isso daqui é interessante porque a Bolsa de Londres, ela também vende infraestrutura para mercado, por exemplo, a Bolsa da Itália. A Bolsa da Itália usa a tecnologia da Bolsa de Londres, né, para operar. Então, a Bolsa de Londres ela vai ter muito mais capacidade aí de oferecer serviços para outras instituições financeiras no mundo e outras bolsas por consequência. Só que eu nem vou entrar muito no detalhe aqui de quais são as possibilidades, porque eu vou falar o exemplo aqui da B3 aqui no Brasil, tá? Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, as bolsas estão migrando para a nuvem. E, como a gente sabe, existe uma guerra aí entre market share e nuvem, tanto da Amazon com o Google, quanto a Microsoft, e também tem até a própria Oracle e a IBM entrando forte nesse segmento. E aí, por que a Microsoft está fazendo esse movimento aqui com a Bolsa de Londres? Porque, obviamente, as outras Big Techs também já conseguiram pegar outras bolsas importantes no mercado. Olha que interessante, ó. Essa daqui é a notícia de novembro de 2021. Google vai investir 1 bilhão de dólares na Bolsa de Chicago e fecha acordo de computação na nuvem. E no mesmo mês, olha o que aconteceu. A Nasdaq migrou todos os seus serviços para a Amazon Web Services. Interessante, né? Então você viu os dois players, né, relevantes no mercado aí, né? A Amazon indo e o Google indo também. A Microsoft, como é a segunda em market share, obviamente ela teve que buscar também aí alguma bolsa relevante aí no mercado para conseguir manter aí a briga com as outras duas, né? Isso é interessante. Então, a briga ali por share, né, das bolsas de valores em relação às Big Techs. Quais são as possibilidades que uma bolsa tem migrando seus sistemas para a nuvem? É a flexibilidade de você criar novos produtos e serviços. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns movimentos estratégicos que a B3 vem fazendo aqui, tentando diversificar seu portfólio. Isso daqui começou em julho de 2021. Olha aqui, ó. B3 vira sócia da nova empresa TOTUS por 600 milhões de reais. O que aconteceu? A bolsa fez uma joint venture com a TOTUS para criar uma empresa chamada Dimensya, para conseguir criar produtos financeiros
B2B, ou seja, para vender para banco, entre outros, né? A Bolsa entrava com a sua infraestrutura e a TOTVS entrava com toda a parte de conhecimento de sistemas, entre outros, para você conseguir eventualmente entrar num novo negócio de produtos e serviços financeiros. Então aconteceu isso daqui no meio de 2021 e essa Dimensa já saiu fazendo diversas aquisições para criar um ecossistema para oferecer serviços na nuvem. Então, comprou aqui só um exemplo, tá? Comprou a InnovaMind por 23,5 milhões aqui no começo desse ano. Para quê? Para você conseguir juntar os algoritmos de inteligência artificial dentro dos serviços que estão sendo criados. Beleza, então essa é a primeira frente que a B3 está criando junto com a TOTVS. Mas a própria B3 ela está criando um ecossistema também para conseguir fazer esse tipo de serviço dentro da própria bolsa. Então, aqui, B3 finaliza a compra da empresa de Big Data Neoway. Isso daqui foi no dia 24 de dezembro do ano passado. Então, 1,8 bilhão aí foi essa transação. E esse ano, recentemente, ela fez outras duas aquisições para conseguir fortalecer ainda mais esse ecossistema. Aqui, valor econômico. B3 compra Datastock e reforça estratégia em registro de veículo. Olha que interessante. Isso daqui foi no dia 13 de outubro deste ano. Então, a B3, agora com uma infraestrutura na nuvem, com o Analytics, ela compra essa Datastock para começar a fazer registro de carro, seguro, entre outros. Olha outras linhas de receita que a B3 vem começando a capturar, criando toda essa estratégia de novos serviços na nuvem. E depois, B3 compra a empresa de tecnologia Neurotech por 1,1 bilhão. Isso daqui foi em novembro deste ano. A empresa de soluções analíticas foi selecionada pela Forbes como uma das 10 mais inovadoras do Brasil. De novo, trazendo algoritmos de inteligência artificial para você conseguir ter esse capability aí, fornecendo novas possibilidades de produtos e serviços. Então, isso daqui é o que as bolsas estão fazendo e essa é a análise aqui, por que elas estão migrando para a nuvem, para ter essa possibilidade que a B3 aí vem implementando aqui no Brasil. Perfeito, tá? Só que uma coisa interessante é o seguinte, todo o mercado financeiro está começando a migrar para a nuvem. E por que ela está migrando só agora, Renato? Eu não sei se isso é mundial, mas eu sei que aqui no Brasil, as instituições financeiras, todas foram criando a sua infraestrutura com tecnologias que eram disponíveis na época, né? Que foram criadas essas infraestruturas. Eu lembro até que eu fiz técnico de 97 até 2000, e lá eu fiz telecom, mas tinha um curso de processamento de dados que ensinava COBOL. E aí todo mundo falava na época, mas COBOL é uma tecnologia tão antiga, né? Por que ainda é ensinado aqui? Porque, né, na época a justificativa é que o mercado financeiro ainda utilizava muito COBOL. E ainda tem alguns sistemas, poucos sistemas ainda no mercado financeiro, também em 2022, hein, pessoal? Que ainda utilizam um pouco de COBOL, por quê? Era a tecnologia da época, onde foram criados todos os processos de infraestruturas, é confiável. Então, o mercado financeiro fica meio assim de migrar para as novas tecnologias. Mas todo mundo está migrando. E se todo mundo está migrando e se dá tanta flexibilidade para a criação de novos produtos e serviços, todo mundo vai migrar. Aí esse processo está acontecendo. Tanto eu vou deixar até o link para quem está vendo aqui no YouTube, desta reportagem que eu estou mostrando aqui para vocês, da McKinsey, que para quem gosta de nuvem, tecnologia e serviços financeiros, é bem interessante dar uma lida. The Three Big Moves That Can Decide a Financial Institution Future in the Cloud. Esse artigo aqui, ele fala um pouco sobre as estratégias que as instituições financeiras, bancos, bolsas, seguradoras, entre outras, precisam fazer para ir para a nuvem e quais são as possibilidades estratégicas de você ter toda a sua infraestrutura migrada para a nuvem. É um artigo bem interessante para vocês lerem. Então, o que está acontecendo? Todo o mercado financeiro também está indo para a nuvem. E eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês, Peguei aqui, Goldman Sachs fez uma parceria aqui com a Amazon Web Services para criar toda uma parte, né, de data management, analytics, entre outros. Então, o Goldman Sachs fez essa parceria aí com a Amazon Web Services, isso em novembro de 21. Vamos pegar o JP Morgan. JP Morgan também, novembro de 21. Também fez toda uma estratégia aí de ir para uma estratégia de cloud híbrida aqui, e ela também usa quem? A Amazon Web Service. Interessante aqui também. Então ele conta aqui também como que ele foi, só que ele não usa só a Amazon, ele usa a Amazon, Microsoft e Google aqui, eu tinha lembrado que ele tinha utilizado parceria com essas três. E aqui no Brasil também, aqui notícia de novembro desse ano.
Itaú Unibanco já migrou metade dos sistemas para a nuvem. Quem que ele está utilizando? Ele está utilizando a Amazon. Aqui, ó, cadê a Amazon? Aqui, deixa eu só pegar aqui, ó, Amazon Web Services aqui, ó. Então, o Itaú está migrando para a Amazon Web Services todos os seus sistemas para a nuvem. Então, isso também está acontecendo aqui no Brasil. Bom, e qual que é o problema que os órgãos reguladores estão vendo aí nesse processo, né? O processo em si não é um problema, obviamente, porque são os bancos modernizando a sua infraestrutura para conseguir oferecer novos produtos e serviços, perfeito. Mas eu acho que você já deve ter percebido, né, qual que é o problema. Vocês estão vendo que todo mundo está migrando ou para a Amazon Web Services, ou para a Microsoft, ou para o Google. Perfeito? São esses três aí grandes players que estão oferecendo infraestrutura tecnológica para todas as instituições financeiras. O que isso significa, né? Os órgãos regulatórios estão vendo que está existindo uma grande concentração de infraestrutura nessas três empresas. Então, Google, Microsoft e Amazon. Perfeito. O que isso significa? Significa o seguinte, que se tiver algum ataque hacker, por exemplo, em uma dessas três, o mercado financeiro para. E o que acontece quando o mercado financeiro para, Renato? Quando o mercado financeiro para, o mundo para. E se o mundo para, vai ter uma crise violenta e isso daí vai trazer um risco sistêmico aí, tanto para o mercado financeiro como para a economia propriamente dita. Então, o que está acontecendo é o seguinte, os órgãos regulatórios eles estão analisando para ver se não está tendo uma grande concentração, tá, de infraestrutura do mercado financeiro nessas três instituições. O que isso significa? Que isso pode, acarretar num aumento de risco sistêmico aí de todo o mercado. Só que como que você resolve esse problema? O ideal seria que tivessem mais players no mercado e que você, pudesse oferecer aí infraestrutura com a mesma qualidade que tanto a Amazon, a Microsoft e o Google conseguem oferecer. Só que como a gente sabe, infraestrutura de cloud não é uma coisa barata. Né? Então, para você conseguir ser competitivo e ter uma plataforma boa, você precisa ser grande. Por isso que a Amazon, Microsoft e Google são as três maiores aí nesse tipo de approach para mercado. Então, o que vai acontecer? Como que o mercado financeiro vai resolver esse problema? Isso é uma das coisas que os órgãos regulatórios estão discutindo. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é um risco aí para o mercado, essa concentração desses três. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.